Super 7 by Toyota Ayres regressou a terras minhotas com a maior grelha de sempre desde que passa pelo circuito Vasco Sameiro. O nevoeiro do Estoril já lá vai e Braga ofereceu aos pilotos 2 dias de muito sol e muita adrenalina. A competição esteve ao rubro, com o público a assistir a lutas intensas numa pista, sem margem para erros. Pro, Business e 420R juntaram-se para a segunda ronda do troféu, que promete ser mais aguerrido do que nunca. Mas antes das corridas fomos saber quais eram as expectativas dos pilotos para esta segunda ronda. Bem disposto, Duarte de Lisboa não escondeu a vontade de correr em casa. Uma vantagem quando os adversários são de peso. Este ano a coisa está muito complicada, mas é agradável ver da parte de trás as lutas que se vêem à frente e ficar na expectativa a ver onde é que podemos encaixar. Expectativas também em alta para Gonçalo Lobo do Vale, considera o circuito de Braga mais competitivo que o do Estoril, o que para o piloto favorece o espetáculo. Espero mais um fim de semana de uma competição muito aguerrida, quer dizer, na primeira prova no Estoril foram corridas emocionantes, quer dizer, com muitos grupos a tentar, obviamente, a melhor posição possível. Aqui acho que não vai ser diferente, é uma pista mais curta, portanto eu acho que as diferenças vão ser menores ainda, portanto acho que vai haver mais lutas em pista. Muitas lutas, muita emoção e pilotos de peso na lista de inscritos. Um recorde de participantes torna a luta pelo primeiro lugar do pódio mais aliciante. Que o diga Ricardo Rajani, que conhece bem as particularidades da pista. Tentar acompanhar e não perder por muito. Não é muito o meu espírito normalmente, mas a realidade é que os pilotos que temos no nosso Super 7 são pilotos muito rápidos, muito aguerridos, muito experientes e hoje aqui nesta pista eu creio que essa experiência vai se notar um bocadinho mais do que numa pista mais aberta, mais rápida, com outro tipo de características. Este é o terceiro ano que vou fazer os 420R e digamos a concorrência este ano está muito mais forte ainda do que o ano passado. Está mais forte, está mais experiente aqueles que continuam e os que incorporaram este ano também são pilotos experientes, não é? Experimentados nas corridas. Luís Calheiros Ferreira também conhece bem a pista, mas abraçou um novo desafio. Estreou-se no Minho ao volante de um 420R. Eu já tinha corrido em Braga com o meu 1600, esta é a primeira vez que estou a correr com o 420R. Ontem fiz os treinos, procurámos o setup ideal para a corrida, acho que encontramos e agora nos cronometrados vamos ver como é que eu me saio e como é que o carro retribui. Nervos à flor da pele e alguma ansiedade antes da prova para um fim de semana de muita diversão no circuito Vasco Sameiro. A vontade de correr é grande, mas antes de rolar para pontuar é preciso definir posições. 2 qualificações ditaram os lugares para a primeira e segunda corridas nas 3 categorias em prova, 420R e dentro da S1600 Pro e Business. Nos cronometrados, os 420R confirmaram o nível a que nos têm habituado, com os 8 primeiros classificados a terminarem separados por uma média de 8 décimos de segundo. Os protagonistas foram Pedro Salvador e José Carlos Pires, que andaram numa luta renhida em ambas as qualificações. A primeira pole position foi conquistada por Salvador, foi o mais rápido à segunda volta. Já José Carlos Pires ficou a 206 milésimas do melhor tempo, porém conseguiu a melhor posição para a segunda corrida, depois de bater o tempo do adversário com 133 milésimas. O top 3 fechou com Nuno Pires no primeiro treino e Gonçalo Lobo do Vale no segundo. No que toca a S1600 Pro, com Bernardo Belo a fazer a melhor volta em ambas as sessões. Luís Filipe Oliveira esteve muito perto, perdendo o melhor tempo por menos de 200 milésimas nos 2 cronometrados. Pedro Falé fechou o lote dos 3 melhores. Correu bem, mas o que interessa é amanhã. Por isso consegui não estragar a lata, chegar aqui inteiro. Vi logo que tinha um bom tempo, portanto pus o carro na box para não gastar mais pneus. E agora a ver amanhã, estamos ali todos muito pertinhos, que é o que nós gostamos, para haver despique e a ver se vem aqui muita gente ver a prova e se nos divertimos todos, como sempre. Na classe Business, José Col de Almeida foi o mais rápido à 8ª volta com 1 minuto, 32 segundos e 851 milésimas. O segundo melhor tempo foi conseguido por Bruno Martins e Fernando Costa encerrou o top 3 da categoria. Já no segundo round, as posições repetiram-se. Col de Almeida superou o tempo do primeiro por 745 milésimas e garantiu a pole position para a segunda prova. Bruno Martins foi mais lento, contudo conseguiu a segunda melhor volta da categoria, ficando novamente à frente de Fernando Costa.
Qualificações feitas, é tempo de preparar as corridas. Neste processo, qualquer conselho é valioso e o apoio de quem sabe é fundamental. Francisco Figueiredo nasceu com os genes da competição. O pai, Gonçalo Figueiredo, foi uma das grandes figuras do automobilismo nos anos 70 e 80. Hoje acompanha o filho nas corridas e transmite o que sabe. São sempre os conselhos de quem já sabe em termos de pilotagem, na parte da mecânica e também da preparação dos carros. Partilho com ele o comportamento, partilhamos afinações, é toda uma vida que ele teve de experiência no desporto automóvel que está a ajudar agora bastante. O piloto estreou-se no Estoril ao volante de um Super 7 e a adaptação tem sido positiva. Está a ser boa, o carro é um carro engraçado de conduzir, um carro fácil de conduzir e é um troféu muito competitivo. Há vários tipos de andamento na mesma corrida e uma pessoa tem sempre diversão, quer andar à frente, quer andar atrás. Na primeira etapa, Figueiredo ficou perto do pódio dos Pro 1600, um resultado que o deixou satisfeito, uma vez que ainda se está a adaptar ao carro. Já nos 420R, outro Francisco, desta vez o Vilar. Tem apostado no acompanhamento de outros pilotos, mas não abdica de agarrar o volante e fazer-se à pista. Gosto das duas coisas, são totalmente diferentes. O que eu estou aqui a fazer no Super 7 dá-me ainda mais gozo porque estou num carro e estou a ajudar mais dois pilotos, portanto tenho feedback quase em direto, ou seja, eu saio do carro e sei exatamente o que eles sentiram e isso ajuda bastante. Claro que gosto de ir para fora, ajudar os outros miúdos a chegar longe nas carreiras, mas uma é trabalho e outra não. A preparação psicológica é meio caminho andado para uma boa corrida e os simuladores do Autódromo Virtual de Lisboa têm sido uma grande ajuda. Claro que sim, mesmo quando já conheço bem as pistas, os simuladores ajudam a entrar no ritmo, a entrar naquela espécie de transe que nós entramos aqui em corrida, treinar a cabeça, treinar as referências, treinar tudo isso. E especialmente aqui em Braga, eu já não vinha cá desde 2007, portanto foi bom para eu reavivar a memória. Ajuda a conhecer a pista, a adaptar a condução ao traçado e a preparar-se para uma boa corrida. Mente preparada, resta alinhar as máquinas. A BCM é uma das equipas desportivas responsáveis pela preparação dos carros. José Maria Monteiro começou em 2007, primeiro como piloto, onde também fazia a assistência do próprio carro, depois como uma brincadeira quando deixou o volante para dar assistência a outros pilotos. Hoje tem como responsabilidade preparar os carros da BCM que participam no troféu. É preciso gostar disto, depois tentar arranjar as pessoas certas. E eu já tive várias pessoas ao longo dos anos que gostei de trabalhar. Acho que agora temos uma boa equipa, uma equipa coesa, em termos de mecânicos e de pessoal. E durante as provas, antes das provas ou entre as provas, é preciso fazer a preparação dos carros e depois pensar tudo como é que vai ser o fim de semana, qual é o circuito que vamos ter e tentar adaptar um bocadinho os carros a isso e a logística também é essa questão toda. Antes de arrancar, há que estudar as pistas, preparar os carros em função de cada traçado e esperar que venham os pódios nas 3 categorias em que participam. Nos 1600 Business gostava de fazer um pódio ou mesmo ganhar a corrida. Na Pro ficou complicado porque o carro que este fim de semana tínhamos na Pro partiu o motor, portanto já está fora. Nos 420 gostávamos de fazer um pódio pelo menos, vencer também, mas todos gostamos de vencer, mas acho que fazer um pódio. Máquinas preparadas, tudo depende dos pilotos. Depois dos treinos cronometrados, é hora de ver a primeira corrida dos 420R e dos S1600, que correram juntos formando grandes lutas no asfalto, que pôs à prova a mecânica dos carros, fazendo com que os pilotos pudessem brincar com a pressão dos pneus, sempre de olho na melhor performance. Nos 420R, grande batalha entre Diogo Costa e Francisco Vilar, que seguiu com alguns problemas na adaptação do setup, acabando por terminar lado a lado com apenas uma diferença de cerca de 1/10. Quem seguia atrás no encalço era Sérgio Saraiva, que apesar das várias investidas não conseguiu ultrapassar os adversários, rodando já com 2 segundos de diferença.
Já o cada vez mais rápido que este ano trocou o 1600 pelo 420R, Nuno Afonso andava sempre atrás deste grupo para, na 11ª volta, cair posições. Rodava em 8º, terminou no 10º posto. No que toca à frente da prova, as lutas também foram muitas em relação ao último degrau do pódio. É que JJ Magalhães partiu de 7º, subiu para 5º num bom arranque, para depois conseguir ultrapassar Gonçalo Lobo do Vale à 4ª volta e nunca mais largar o 3º posto à geral e dentro dos 420R. Já José Carlos Pires, com o carro Agosto, rolou sempre perto da vitória, terminando no 2º posto geral e da categoria, com 1 segundo e 173 milésimos de diferença para o triunfo, regressando assim aos lugares a que sempre nos habituou. Pedro Salvador partiu da pole position e manteve-se na liderança absoluta do princípio ao fim, alcançando o melhor tempo de volta à segunda com 1 minuto 26 segundos e 833 milésimas. O piloto da Speedy Motorsport repetiu o feito do Estoril e alcançou o primeiro lugar. Acho que correu bem, mais uma vez melhor que aquilo que a expectativa. Obviamente que eu estou sempre a repetir esta frase porque somos novos no Super 7, estamos a tentar descobrir como é que tudo funciona. Ainda não tivemos a oportunidade de testar o carro, portanto estamos a tentar descobrir o setup nas horas de competição, mas claramente a equipa está a fazer um excelente trabalho, portanto a minha missão está a ficar cada vez mais fácil. Quanto aos S1600, dentro dos Pro, Luís Filipe Oliveira teve problemas no motor na saída para a pré-grelha, mas mesmo com dificuldades conseguiu arrancar. Em batalha com Bernardo Belo, desde o início ao fim, foi o segundo a ver a bandeira xadrez, no entanto conquistou a vitória da classe devido a uma penalização de 30 segundos entregue a Belo pelo Colégio de Comissários. Foi uma prova muito disputada, parece que é um déjà vu com o Bernardo no Estoril, ora passa um, ora passa outro, acabámos por ter ali um pequeno incidente a 5, 6 minutos do fim da prova, mas foi uma prova muito gira. Parti mal, tive um problema a trocar de caixa, consegui recuperar, consegui ter até ao Belo, consegui dobrá-lo e depois foi o nosso clássico duelo, ora passa um, ora passa outro. Assim sendo, o Bernardo Belo terminou em primeiro, mas um toque no carro de Oliveira na primeira curva fez com que ganhasse uma penalização que o fez cair para o terceiro lugar dos S1600. Foi dura, eu consegui arrancar bem, fui logo para a frente, aproveitei ali o condar dos R300, os mais atrasados, e fui atrás deles e consegui ganhar uma distância. Só que depois, a meio da prova, fiquei com o acelerador preso, ali 2 ou 3 curvas, e o Luís Filipe apanhou-me, que foi uma luta renhida. Depois andámos ali na luta, ainda demos uns toquezinhos, já falámos, está tudo sarado. Pedro Falé beneficiou igualmente da penalização do adversário e ascendeu à posição intermédia do pódio. O campeão em título da classe Business saltou este ano para os Pro e agarrou desde cedo os lugares cimeiros. Foi muito difícil, muito dura. Faltavam 9 minutos para acabar e já estava a dizer mal à minha vida, que estava cheio de calor dentro do carro. Foi muito divertida, principalmente depois as lutas que tive com o Lacerda. Fartámos de nos divertir. E já que falamos neles, a classe Business está mais competitiva do que nunca. Bruno Martins viu o caso mal parado quando o motor não arrancou à saída da grelha, mas com o problema resolvido, surgiu o piloto para fazer um excelente triunfo na primeira corrida. Fui concentrado, curva a curva, a conseguir ganhar tempo e consegui chegar à primeira posição. Depois, do meio da corrida para a frente, fui gerindo, a pista está quente, os pneus começaram também a acusar essa temperatura e ficou um pouco ainda mais difícil, mas no fim consegui manter este ritmo e manter o primeiro lugar. Foi excelente. Fernando Costa fez segundo, apesar das limitações físicas numa mão, e José Couto de Almeida terceiro na classe Business. A prova foi super emocionante, tentei manter um ritmo sempre constante, controlar o carro sempre o máximo possível, consegui passar o meu colega, o Couto de Almeida, e até ao final consegui manter um bom ritmo de corrida, o carro estava muito bom e foi uma corrida espetacular, estou super contente. A primeira corrida colocou as expectativas no topo, a segunda ditou as pontuações finais da etapa em Braga.
Mas antes viajamos com JJ Magalhães e Luís Filipe Oliveira sobre os motivos para o sucesso do troféu Super 7 by Toyo Tires. É sempre bom voltar a casa e de facto o Tiago está de parabéns porque reuniu aqui um bom lote de pilotos e acima de tudo, que isso é o principal, um bom ambiente. Competitivo, mas leal. É reflexo um pouco do que se passa, que o Tiago Raposo Magalhães já desenvolveu aqui há 10 anos, portanto é um troféu com maior longevidade em Portugal, é um troféu muito competitivo, é um troféu que se vive um espírito de competição, mas ao mesmo tempo de amizade, e o que releva o facto deste troféu estar nesta posição, por isso é que os pilotos vêm para aqui e gostam de correr, todos juntos. E a boa disposição reina não só entre amigos no troféu, mas também dentro da família. Isto porque os primos David e Sérgio Saraiva partilham o mesmo 420R e conhecem-se como a palma das mãos. Contudo, na hora de decidir quem roda melhor, a questão já é difícil. Somos bastante equilibrados, mas depende às vezes do feeling do carro e do dia também depende das pessoas, todos nós temos melhores dias e piores. Somos bastante equilibrados, estamos a trabalhar para estar lá na frente. A modéstia é uma virtude, mas o primo Sérgio não deixa a destreza de David passar sem ser mencionada. Sim, a gente é bastante equilibrado, se bem que particularmente neste fim de semana penso que o David está bastante, acho que conseguiu adaptar-se melhor ao carro e à pista. Também já não corríamos cá há 5 anos. E é uma pista que nunca fiz muitas corridas, mas pronto, isso é como ele disse, tem dias e feelings. A remar para o mesmo lado, como manda a regra das grandes equipas, os resultados são reflexo do companheirismo. Regressando às corridas, a segunda prova do dia começou de forma atribulada. Paulo Macedo falhou a travagem na curva 1 e bateu nos carros de Luís Calheiros Ferreira, Nuno Pires, irmão de José Carlos Pires, e Daniel Gonzalez Valinas, incidente que obrigou a entrada de safety car em pista. Fim de semana em glório para Macedo, que depois do pódio no Estoril perdeu pontos em Braga. À quarta volta viu-se a bandeira verde e os 420R apressaram-se na luta pelos primeiros lugares da tabela. Gonçalo Lobo do Val mostrou vontade de se fixar na liderança, mas à sétima volta foi ultrapassado por Pedro Salvador e José Carlos Pires. Rodou na terceira posição até à 12ª volta, até ser batido por JJ Magalhães na volta final. Terminou na quarta posição com 1 segundo e 722 milésimas de diferença para o pódio, e boa prestação valeu-lhe a melhor volta da corrida de 1 minuto, 27 segundos e 329 milésimas. Já Diogo Costa fez quinto, sempre com Sérgio Saraiva e Francisco Vilar à perna. Os três rolaram com menos de 1 segundo de diferença. No fim, Saraiva terminou no 6º posto e Vilar em 7º. Duarte Lisboa e Paulo Costa ocuparam o 9º e o 10º lugares, separados por 8 segundos. Ricardo Rajani não esteve tão rápido como é habitual, após sentir dificuldades a encontrar o melhor setup para o carro. JJ Magalhães teve uma etapa difícil, com muitas lutas, e o esforço foi compensado no fim, com 2 terceiros lugares à geral e na categoria. Ao pódio subiu novamente Pedro Salvador, que teve de se esforçar mais para vencer as 2 corridas. A vantagem para os restantes foi menor em comparação ao Estoril, reforçando o nível a que os 420R nos têm habituado. Saí da primeira curva em terceiro, depois entrou o safety car, depois da saída do safety car realmente entramos ali numa disputa aos 3, mas consegui passar tanto o Zé Carlos como o Gonçalo, e depois consegui manter ali uma distância muito curta para o Zé Carlos Pires, que nas últimas 2-3 voltas aumentou ligeiramente, mas foi uma corrida muito mais disputada, muito mais divertida também, portanto um fim de semana muito positivo, mas acima de tudo também muito divertido. 1 segundo e 47 centésimas depois, terminou José Carlos Pires, que consolidou
o segundo lugar na categoria e à geral. Foi uma luta até ao final, quer dizer, em que andámos juntos, nem a menos de um segundo, menos de meio segundo estávamos juntos. Eu ganhava-lhe desde a reta da meta até ao gatilho, ele era do gatilho até à reta da meta e ele estava muito forte aí. Portanto, espero que seja só nesta corrida, que ele seja assim tão forte, que este é o quintal dele e que na próxima corra melhor. Exatamente, os transponders. Mais atrás, nos S1600 Pro, decorria um embate impróprio para cardíacos. Bernardo Bell e Luís Filipe Oliveira travavam uma das mais intensas batalhas do dia e andaram colados durante toda a corrida. Passa um, passa o outro, com apenas 39 centésimos de diferença. Belo recuperou a primeira posição da categoria e subiu ao lugar mais alto do pódio. Pedro Falés chegou 420 milésimos depois e encerrou o pódio. Foi tão difícil como o primeiro, consegui arrancar bem, fui para a frente, mas depois o Luís estava ali colado a mim, mas eu estava um bocadinho mais rápido, então esperei na altura certa para passar na última volta e consegui ganhar, que foi importante para o campeonato, e agora venho a Jarama. Foi espetacular. Esta foi brutal, andámos sempre todos colados uns aos outros, foi muito giro, acabei, não chegou a 3 décimas dos dois da frente, portanto foi muito divertido. Estava à espera que eles cometessem algum erro, não cometeram, olha, fiquei em terceiro. Francisco Figueiredo terminou as duas corridas em quarto lugar e mostrou sinais de adaptação à competição e acabou à frente de Pedro Lacerda. Quanto aos business, José Cola Almeida recuperou do desaire da primeira corrida e alcançou o lugar mais alto da categoria. Bastante melhor, já tinha 4 rodas desta vez, não tinha o triciclo da última corrida, foi muito boa, seguia sempre o grupo dos Pro e não consegui passar, mas segui muito bem, portanto tivemos imenso ritmo e só foi pena termos muitas voltas debaixo do safety car, de resto a corrida foi muito boa. Bruno Martins desceu uma posição e fixou-se no segundo posto. No geral correu bem, acabei por conseguir assegurar o segundo lugar, não consegui recuperar o tempo para o primeiro, o andamento estava bastante forte, a entrada do safety car condicionou bastante a prova, mas no fim, uma vez que a distância já era grande, acabei por ir gerindo curva a curva. A surpresa foi para o estreante Tiago Sousa, que rodou mais rápido que Fernando Costa diretamente para a terceira posição business. Portanto, isto para mim é uma estreia na velocidade, é uma estreia no Super 7, é uma estreia em Braga, portanto é tudo novidade até agora. As duas corridas foram ambas bastante disputadas, bastante fair play, gostei imenso de ver os vários pilotos a disputar posições, mas sempre dentro dos limites daquilo que é o desportivismo, e estou muito contente com este primeiro pódio e espero que venham mais. Corrida 2 fechada, mais uma etapa do troféu concluída. Um troféu de sucesso que mais uma vez apresentou a maior adesão de sempre em Braga. Tenho a dizer que é um orgulho, é um privilégio. Quando se trabalha e se tem resultados, claro que é a melhor coisa, nem sempre é possível, mas este ano os números têm aparecido cada vez com mais força e nós o que queremos é dar cada vez mais um feedback positivo e agradecer esta adesão em força de todos os pilotos, todas as equipas que têm acreditado nos projetos da CRA Motorsport. Os apoios têm um papel fundamental, que são a base do futuro do troféu. E agradecer também aos patrocinadores, principalmente à Kia Portugal e à Toyo, que são os main sponsors dos dois projetos desportivos que a CRM promove, o Super 7 by Toyo e o Kia Picanto GT Cup, que têm estado connosco sempre de braço dado e não largam. O Sol de Braga deu vida à segunda etapa do troféu monomarca Super 7 by Toyo Tires. Lutas intensas, adrenalina ao mais alto nível e muita diversão foram uma constante durante todo o fim de semana. O próximo encontro está marcado para Jarama, a 15 e 16 de junho.
Yeah.